Juízes 1. Aleluia. Acho que o Pedro vai projetar aqui. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui à frente. Do verso 1 até o verso 4, Juízes 1. Do verso 1 ao 4. Os irmãos que estão bebendo água, voltem para o seu lugar. Tragam para mim também, senão eu vou virar um deserto aqui. Diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10 mil homens em Bezeque. Amém? Só até aqui por enquanto. Você pode olhar para mim. Todo ser humano sobre a face da terra, e eu digo todo, e aqui eu não estou separando por crente e incrédulos. Quando eu digo todo, eu digo todos mesmos. Todos os homens e mulheres sobre a face da terra encontram-se numa luta espiritual, uma batalha espiritual. O que diferencia crentes e ímpios, crentes e não crentes, é que aos cristãos, por terem recebido uma nova natureza, eles têm condições de conhecer contra quem eles lutam. Para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que não se converteram, que a Bíblia chama de ímpios ou gentios, esses homens e mulheres não sabem que tem uma luta nessa terra espiritual. Mas o fato deles não saberem não exclui a verdade de que todos os homens sobre a face da terra estão lutando algo espiritual. Amém? Amém, gente? Por que eu estou falando isso? Porque você, como cristão, como alguém nascido de novo, como alguém feito parte do reino de Deus, filho de Deus, precisa ter a consciência. Eu disse o quê? Eu disse o quê, irmão? Amado, se tem uma coisa que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas todos os dias, chama-se consciência das coisas espirituais. O que você mais precisa na sua vida é da consciência espiritual de Deus. Tudo na sua vida resume-se numa consciência correta das coisas. Você vive ou deixa de viver o que Deus deseja para você, se você tem ou não uma consciência. Se você não tem consciência das coisas espirituais, obviamente você vai sofrer nessa terra. Se você tem consciência das coisas espirituais, obviamente você vai saber como lidar com as coisas dessa terra. E você e eu precisamos nos tornar conscientes de batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias. Amém? Você precisa entender que todos os dias tem algo de ruim tentando alcançar você. Todos os dias tem uma guerra no céu para trazer o que é mal e para trazer o que é bom sobre a sua vida. Todos os dias, irmão. Todos os dias os demônios estão tentando resistir você, mas todos os dias os anjos do Senhor estão tentando alcançar você, abençoar você. Só que você precisa ter consciência, meu irmão, que você está numa batalha. Amém, irmão? Você não pode passar por essa vida vivendo como os outros, vivendo como se você fosse alguém alheio às realidades de Deus.
Amém, querido? Você foi feito alguém espiritual. Você não tem que ficar brigando com carne e sangue, irmão. Você tem que dar na cara do diabo. Amém? E amado, sem uma consciência de que você está lutando contra principados e potestades, contra as hostes celestiais, as hostes espirituais das regiões celestiais, sem uma consciência de que você está lutando contra demônios, meu irmão, você já perdeu a guerra. Se você não entender que todos os dias você está lutando contra demônios, você já perdeu a guerra. Você precisa saber que quando você levanta para mais um dia, o diabo fez de tudo para que você não acordasse. O diabo fez de tudo para que você não abrisse os seus olhos. Você precisa saber que quando você coloca os pés no chão para mais um dia, você precisa entender que ali o Senhor ordenou aos seus anjos para que eles guardassem você enquanto você dorme. Anjos e demônios não pararam de lutar por causa da sua vida enquanto você dormia. Todos os dias tem uma guerra sendo travada contra você e ao seu favor, irmão. Mas você precisa começar a ser consciente. E você vai entender nessa noite por que você precisa ser consciente de que existe uma luta ao seu respeito. Amém? Pensa comigo, se um peixe soubesse que ao fisgar uma isca tem um anzol por trás para pegá-lo, você acha que ele fisgaria aquela isca? Lógico que não. Você acha que o peixe seria bobo? Sabendo que ele vai morder a isca, logo depois, por trás da isca tem um anzol que vai capturar ele e vai levar ele para a morte. Amado, por que nós então não somos conscientes das lutas e das batalhas espirituais da nossa vida? Porque se você não é consciente de que você está lutando contra aquilo que você não vê, você vai fazer o que esse peixe faz. Você vai morder a isca. E quando você morder a isca, vão te pegar. Você precisa tornar-se, meu irmão, acordado para saber que por trás das suas lutas tem alguém tentando vencer você. Amém, querido? Deus te deu o Espírito Santo para que você não seja vencido. Mas quantos aqui estão dependendo do Espírito Santo para lutar as suas batalhas? Quantos aqui estão ouvindo as instruções do Espírito Santo para sair das armadilhas que o diabo tem preparado para você? A Bíblia fala do laço do passarinheiro. Quem é que prepara o laço do passarinheiro? Não são os homens não, irmão. Às vezes você acha que os homens traíram você, que os homens te enganaram, que os homens fizeram mal para você. Isso não é nada perto do laço do passarinheiro que o diabo arma para você todos os dias, perto das ciladas que o diabo arma para você todos os dias. Os homens tentam te prejudicar, e o prejuízo que os homens causam contra você é apenas nessa terra, é apenas nessa carne. O prejuízo que o diabo tenta trazer sobre você todos os dias é para a eternidade, é espiritual. E se você não abrir os seus olhos para entender que você está lutando contra demônios, você vai ficar caindo dia após dia nas ciladas do diabo. A maioria das pessoas são vencidas pelo diabo porque não são conscientes que estão lutando contra algo que é invisível, porém real. Você está lutando contra algo que é invisível, porém real. Amado, o que você não vê é mais real do que aquilo que você vê. A Bíblia diz que tudo que veio a existir a partir daquilo que não se vê. O mundo físico foi criado a partir do mundo espiritual. Ou seja, demônios são mais reais do que eu e você de carne e osso, porque eles vieram a existir primeiro do que nós. E as pessoas são derrotadas porque elas não têm consciência. Aí sabe o que acontece? Elas brigam com homens. Elas tentam resolver os seus problemas de formas naturais.
quando o problema das pessoas é de origem espiritual. Sabe, você não tem que resolver o problema com o seu esposo, com a sua esposa, não é contra ele a sua briga, não é contra ela a sua luta. A sua luta é contra aquilo que está por trás deles. Amém, querido? A estratégia do diabo, e aqui eu não quero enaltecer o diabo, embora eu esteja falando dele, a estratégia do diabo para dar certo contra você, sabe qual é? Permanecer oculto aos seus olhos. Você sabia que o diabo trabalha para permanecer oculto aos olhos dos homens? Porque enquanto ele permanece oculto aos olhos dos homens, os homens não têm condições nenhuma de lutar contra ele. E é de se espantar que a igreja do Senhor esteja dormindo para as lutas espirituais que ela enfrenta. É de se espantar como homens e mulheres que foram chamados para fazer parte do exército de Deus não estão notando o diabo avançando contra eles no campo de batalha. Abra seus olhos, irmão. Amém, querido? Para o diabo, se você não notar ele no meio das suas lutas, para ele já é sinal de vitória. Você pode pegar qualquer luta que você esteja tendo aí, irmão, eu te garanto, por trás disso aí, existe um dedinho do diabo. Para de ficar olhando as coisas que acontecem na sua vida como algo simplesmente natural, meramente natural. Eu gosto de uma frase que o Luiz Hermínio diz: os naturais naturalizam e os espirituais espiritualizam. Meu irmão, as coisas por trás na sua vida, ainda que sejam naturais, tem um dedo espiritual por trás, seja bom ou seja ruim. A sua vida não rompe muitas vezes, aí você pensa assim, né? Nossa, minha vida financeira não vai para frente porque ninguém me deu oportunidade, porque eu nasci numa família que não me deu instrução. Conversa fiada. O diabo está resistindo você financeiramente, porque ele não quer que você prospere, porque ele sabe que se você prosperar, outros também serão abençoados. Ele sabe que se você prosperar, o Senhor receberá a glória. Então, meu irmão, abra seus olhos, coloca o diabo no lugar dele e fala: diabo, solta minha vida financeira, eu sou próspero, eu recebi uma palavra para prosperar, a ordem do Senhor para mim é prosperidade. Mas você não percebe isso, você não tem consciência de que você está lutando contra algo espiritual. Aí você acha que o problema é o governo. Esse governo é uma porcaria, não dá emprego, não investe nisso, não investe naquilo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: embora estejamos debaixo do governo desse mundo, existe um outro governo que deve reinar sobre nós. E ainda que o governo dessa terra esteja de cabeça para baixo, o governo do céu sempre permaneceu num lugar alto. As coisas do céu sempre permaneceram em ordem. No governo dessa terra pode te faltar as coisas, mas no governo do céu sempre haverá provisão para você. E sabe onde o diabo te resiste? Não é porque você não tem faculdade. Sabe onde o diabo te resiste? Não é porque você não tem estudo. O diabo te resiste nas regiões celestiais, para que a provisão do Senhor não chegue, para que a palavra de prosperidade do Senhor não te alcance. Amém, querido? Então o diabo, ele trabalha para permanecer oculto de você. E enquanto o diabo permanece oculto de você, ele permanece em vantagem contra você. Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11: pois não ignoramos os desígnios de Satanás, para que ele não encontre vantagem sobre nós. Aí você pergunta assim para mim: pastor, ok, eu luto contra algo invisível, porque alguém aqui viu o diabo? Alguém que viu o diabo? Só em sonhos ou em visões, né? Mas agora sim, com os olhos abertos, acordado, você vê o diabo? Tem um ou outro que vê, né? Pastor, eu entendi que eu estou lutando contra algo invisível, mas como é que eu posso lutar contra aquilo que eu não vejo, pastor? É fácil para mim ter que lutar contra homens, porque eu desfiro um golpe, eu acerto ele. Ele desfere um golpe em mim, eu consigo desviar, mas como é que eu vou desviar daquilo que eu não estou vendo?
a primeira coisa que você precisa para lutar espiritualmente, ouça, a primeira coisa que você precisa para começar a lutar espiritualmente é ter consciência de que você está numa batalha espiritual. É a primeira coisa. Sabe por quê? Ninguém se preparará para a guerra sem ter consciência de que existe uma. Você vai para uma guerra sem saber que tem guerra? Agora, nesse exato momento, existem guerras acontecendo no mundo, ao redor do mundo. Vamos supor que existisse uma guerra aqui no Brasil, você não tem consciência nenhuma dessa guerra. Você se prepararia para ir para ela? Não, porque você não tem consciência. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Se você quer vencer as suas lutas, irmão, torne-se consciente de que você tem lutas diárias a batalhar, a travar contra demônios, contra poderes espirituais, contra coisas que você não vê. Amém, querido? Amém. Quando Paulo fala assim, se a trombeta der um som incerto, presta atenção nisso. Trombeta fala de voz, fala de som, fala de palavra. Quando ele diz assim, se a trombeta der um som incerto, o que ele está falando? Está dizendo assim, olha, se a voz não for correta, como você se preparará para alguma coisa? Agora deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que o diabo tem uma trombeta contra nós? Você sabia disso? Que o diabo toca trombeta contra você? Todos os dias o diabo está liberando a palavra dele na sua vida. Só que tem uma diferença da trombeta que Deus toca para a trombeta que o diabo toca. A trombeta do diabo sempre é uma trombeta incerta. A trombeta do diabo é sempre uma palavra mentirosa. E quando você ouve a trombeta que o diabo toca, sabe o que acontece? Você não se prepara para a batalha. É por isso que você perde muitas guerras que você entra. É por isso que até hoje você não aprendeu a lidar com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Você não aprendeu a lidar com a sua saúde. Você não aprendeu a lidar com um monte de coisa. Porque o diabo toca a trombeta que o problema é ele, o problema é ela, o problema é isso, o problema é aquilo. E você acredita. Não, meu irmão, para de ouvir a trombeta do diabo. Ouça a trombeta do Espírito Santo e se prepare, porque Ele está adestrando as suas mãos para meter ela na cara do diabo. Quando o diabo fala, amado, o objetivo dele é manter você desarmado, é manter você desequipado, é manter você despreparado. Esse é o objetivo do diabo quando ele toca a trombeta na sua vida. Ele quer manter você desarmado, desequipado e despreparado. Assim você não tem condições nenhuma, nem de ir para a guerra. Nem de ir para a guerra, porque quem se veste para ir para a guerra já tem uma consciência de que existe uma guerra. Agora, quando você nem vestido está, você não tem condições nenhuma de vencer o diabo, porque você nem consciência tomou de que você está numa guerra. Quem está entendendo, diga amém. Ele quer que você continue acreditando que tudo que você passa são coisas naturais. Assim, você sempre tentará resolver as coisas na sua vida de forma natural. Irmão, seja sincero consigo mesmo. As coisas na sua vida têm tentado ser resolvidas por você muito mais de maneira natural do que espiritual. É ou não é? Quando você se depara com um problema, aquele problema que você já carrega há muito tempo, aquela luta que você passa há muitos anos, isso não se resolve. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não se resolveu não foi porque Deus quis não, não se resolveu porque você não aprendeu a batalhar. Aí sabe o que você faz? Você tenta resolver aquilo de forma natural, e já tem 10, 15, 20 anos que você está lá lutando com aquilo, e não muda. Não muda porque você está resolvendo, tentando resolver, como todo mundo está tentando resolver. Você não enxergou o dedo do tinhoso por trás, irmão. Pergunte assim para o seu irmão, você já entendeu? Pergunte para ele, olha para ele, pergunte para ele, você já entendeu que grande parte das coisas que acontecem com você, fala para ele, irmão, olha na cara dele e fala assim, você já entendeu que grande parte das coisas que acontecem com você é o diabo tentando te parar? Quem já entendeu isso? Já entendeu que o diabo está tentando vencer você, irmão?
prostrar você. Às vezes, amado, o diabo ele tem várias formas de lutar comigo e com você. O diabo se reconfigura, diga-se, o diabo se reconfigura na batalha. Hoje ele tem uma aparência, amanhã ele tem outra. A Bíblia diz que o Satanás pode se transformar em anjo de luz. Sabe para quem muitas vezes ele se transforma em anjo de luz? Aqueles a quem ele já não consegue enganar mais como diabo. Aí ele tem que vir aparecer na forma de um anjo do céu. Então veja que o diabo se reconfigura para lutar contra você, irmão. Amado, a Bíblia diz assim: resistiu o diabo, vai acontecer o que com ele? Resistiu o diabo e ele fugirá de quem? É de você. Resistiu o diabo e ele fugirá de... Mas como que isso pode acontecer se nós nem sequer nos preocupamos com as coisas espirituais da nossa vida? Se você não está nem aí para a consciência espiritual na sua vida, como é que você vai resistir o diabo se para você tanto fez a sua vida espiritual? Se você não está se importando com a maneira com que você está vivendo, como é que você vai resistir o diabo e falar: diabo, some daqui? Irmão, sabe o que nós precisamos? Despertar. Você e eu não podemos ser alheios à realidade espiritual que nós vivemos. Ou sempre, eu disse o quê? Seremos um saco de pancada nas mãos dos nossos verdadeiros inimigos. Você quer continuar sendo um saco de pancada nas mãos dos seus verdadeiros inimigos? Não, pastor, não quero. Então desperta, tu que dormes, abra seus olhos para que você veja. Para de enxergar, irmão, as coisas na sua vida como algo natural. Deixa eu começar a dar alguns exemplos aqui que todos se identificam, né? Para de enxergar a doença, para de enxergar a pobreza, para de enxergar a falta de paz, para de enxergar as preocupações, para de enxergar as ansiedades, para de enxergar um monte de coisa na sua vida como sendo algo natural, irmão. Para, porque o coração de Deus para você é que você rompa. O coração do diabo é que você fique preso nisso, preocupado. Amém, querido? Você já podia estar mais longe, você já podia estar mais alto, você já podia estar mais fundo. Eu vou repetir: você já podia estar mais longe, você já podia estar mais alto, você já podia estar mais fundo. Mas você precisa, eu brinco com a Sara de vez em quando, eu faço assim para ela assim, ela já até sabe, eu faço assim para ela, Esse é irmão desse. Sabe o que significa isso? Estou vendo, os meus olhos estão vendo. E aí, irmão? Ou não, você está assim? Ai, tropecei. Abra seus olhos, amém, querido? Amém, amém, irmão? Então a primeira coisa, eu vou terminar daqui 10 minutos, você sabe quando eu digo 10 minutos, né? A primeira coisa é tornar-se consciente de que batalhas espirituais são reais. A segunda coisa, e a mais importante para a gente, para o final, é que eu preciso que você preste muita atenção. A segunda coisa que você precisa para vencer as suas batalhas é estar atento às instruções do Espírito Santo na sua vida. Porque veja, todos os homens e mulheres passam por lutas, guerras, batalhas, mas nem todos têm consciência delas. Agora, tem muita gente que tem consciência das suas batalhas, mas não estão atentos para a voz do Espírito Santo no meio delas.
Então, mais importante do que saber que você luta contra principados e potestades e contra demônios, é você estar atento à voz do Espírito Santo falando com você, porque é o Espírito Santo que livra você de tudo isso, é o Espírito Santo que equipa você, é o Espírito Santo que arma você. Se o objetivo do diabo ao falar com você é te deixar despreparado, o objetivo de Deus ao falar com você através do Espírito Santo é revestir você da planta dos pés ao alto da cabeça. Literalmente, meu irmão, Deus quer armar você até os dentes. Deus quer armar você até os dentes. E quando eu digo que o objetivo de Deus é nos revestir da planta dos pés ao alto da cabeça, está na Bíblia, Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Ele fala da preparação, de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, e ele fala do capacete Então veja, da planta dos pés ao alto da cabeça, Deus quer revestir você. Para quê? Que Ele vai te dar uma armadura? É para você ficar desfilando? Não, meu irmão, é para você pisar nesse demônio aí que tem te atormentado. É para você pegar ele e falar: Satanás, solta minha família. Satanás, solta minha saúde. Amém, querido? Por que nós precisamos estar atentos à instrução do Espírito? Porque o diabo não luta só de uma forma, irmão. Hoje o diabo veio para você com aparência, amanhã ele virá de outra. Por isso você precisa estar atento às instruções do Espírito. O diabo está mudando constantemente no campo de batalha. Amém? E como o Espírito Santo não gosta de perder batalhas, sabe o que ele faz? Quando ele vê que o diabo vai mudar, ele se antecipa ao diabo e instrui você o que você deve fazer para vencer as artimanhas do diabo. Agora, se você não estiver atento ao Espírito Santo, o diabo vai mudar, você não vai perceber, ele vai te passar rasteira e você vai cair. Meu irmão, o Espírito Santo não gosta de perder lutas. Pastor, que isso? Como é que ele não gosta? Não, ele não gosta. Jesus perdeu alguma luta? Por quê? Porque ele foi guiado pelo Espírito. Ah, pastor, mas eu não sou Jesus, não é não? Então a Bíblia está mentindo. Você tem uma carne miserável que precisa morrer mesmo, que ama o diabo. Mas a natureza que Jesus tinha para vencer o diabo, é essa mesma que você tem. Amém? Então entenda uma coisa: há guerras e guerras, há estratégias e estratégias. Qual é a estratégia que Deus está dando para você vencer as suas lutas? Eu vou entrar no texto que eu falei aqui para a gente finalizar. Quando eu digo que há guerras e estratégias, tem a ver com o texto. Mas eu te pergunto, quais são as estratégias que Deus tem te dado para você vencer as suas batalhas? Meu irmão, Deus não luta as batalhas da mesma forma. Deus também muda a forma como nós batalhamos. Você sabia disso? Batalha que você está enfrentando hoje, amanhã terá algo diferente nela, irmão. Lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão? A Bíblia diz que saiu um leão novo diante de Sansão. Um leão? Amanhã é outro dia. Se hoje o capeta que se levantou contra você tinha 2 chifres, a Bíblia fala lá em Apocalipse, né? Das bestas. Besta com 5 chifres, outra com 6 chifres, outra com 11 chifres. Se o capeta que se levantou com você hoje tem 2 chifres, amanhã o outro vai ter 4. Depois da manhã o outro vai ter 10. Depois da manhã o outro vai ter asa. A Bíblia fala também em Apocalipse de um dragão que tinha a voz de um cordeiro, mas não era um cordeiro, era um dragão. Então veja, amado, o diabo está mudando constantemente. Você também precisa mudar através daquilo que o Espírito Santo direciona você naquilo que você tem que fazer. Quer ver uma coisa? Lembra de Davi? As guerras na vida de Davi também mudavam. Certa vez Davi dando testemunho diante do rei Saul, quando Israel estava diante de Golias, o gigante, né, para lutar.
Davi chegou diante de Saul e falou assim: ó, rei, quando eu, seu servo, cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um leão, eu ia para cima desse leão, pegava esse leão, dava na cara dele e tomava a ovelha de volta. Só que Saul não vinha só leão não, às vezes vinha urso também. Eu ia lá, catava o urso, meu irmão, tem versões que diz dessa forma: catava o urso, batia nele e resgatava a ovelha. Eu imagino, embora Davi não tenha falado, Davi lutou com leões, Davi lutou com urso, eu imagino que Davi tenha lutado com lobos também, e teve momentos na guerra de Davi que ele lutou com gigantes. Isso fala de inimigos que vêm todos os dias sobre nós. Hoje é um leão, amanhã é um urso, depois vem lobos, hoje vem um gigante. O importante não é a aparência do inimigo em si, irmão. O importante é você estar atento ao Espírito Santo dizendo para você: ele mudou, meu filho, não faz mais isso não, faz isso aqui, não vai mais por esse caminho, vai por esse. Meu filho, você estava orando, agora eu preciso que você jejue. Meu filho, você estava adorando, agora eu preciso que você medite na minha palavra. Siga as instruções do Espírito e você vencerá as suas guerras. Voltando aqui para o texto que nós lemos, e eu termino com isso. Aqui no texto nós vemos um exemplo de como uma guerra pode ser travada. Há batalhas, amado, que você deve travar com jejuns. Lembra de Daniel? Daniel jejuou 21 dias, lembra? Deus tinha uma palavra para entregar para Daniel, uma bênção para trazer sobre Daniel, mas o céu fechou sobre Daniel. A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia resistia o mensageiro de Deus para chegar até Daniel, e Daniel jejuando. Ao fim de 21 dias, o anjo do Senhor prevaleceu e encontrou Daniel. Há batalhas que você vence com jejuns, outras você vai vencer com orações, outras batalhas você vai vencer confessando a palavra, etc, etc, etc. Só que aqui no texto nós vemos um tipo de vitória. Deus está mudando constantemente a forma como Ele batalha. Diga: Deus está mudando a forma como Ele batalha. Amém? Houve momentos, ouça isso, houve momentos que Deus falou assim para o seu povo: essa guerra aqui vocês não vão ter que lutar, eu só preciso que vocês façam uma coisa: fiquem quietinhos, sentadinhos, caladinhos e vejam o livramento que eu vou dar para vocês. Veja como Deus muda as estratégias de batalha. Tem momento que Deus fala assim: você não vai fazer nada, você só vai observar ou vencer a guerra por você. Só que tem momentos que Deus fala assim: ó, hoje você vai ter que dar 7 voltas durante a cidade, e na 7ª volta vocês vão ter que gritar para que os muros da cidade caiam e vocês possam vencer a guerra. Deus mudou de novo, não mudou? Deus pegou Moisés, levou Moisés para cima do monte. Moisés teve que ficar com as 2 mãos levantadas, enquanto Josué batalhava lá embaixo, no vale. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevaler. Enquanto Moisés abaixava as mãos, Israel Então veja que Deus foi mudando a sua forma de batalhar. Deus não batalha de uma mesma forma. Por isso que eu disse, há momentos que você tem que vencer suas guerras com orações. Há momentos que você tem que vencer sua guerra com jejum. Por isso você precisa estar atento ao que o Espírito Santo está falando para você, irmão. Qual é a instrução que Ele está te dando? Ah, pastor, estou orando, mas não muda. Meu irmão, então você tem que mudar de estratégia. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Amém, querido? E aqui no texto tem um tipo de vitória. Vamos voltar aqui para o texto? Pedro, se você quiser projetar de novo, por favor. Verso 2. Eu vou terminar, gente, segura aí. Verso 2. Ele vai deixar o verso 2 aqui, mas eu vou ler o verso 1. Pode deixar o 2 aí. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar
quereneus, os cananeus, veja que eles estavam numa batalha. Aí o Senhor responde no verso 2: Judá será o primeiro. Diga, Judá será o primeiro. Aqui, nessa batalha, nessa guerra, eles venceram através do louvor. Judá significa louvor. O nome Judá significa louvor. Aqui eles venceram através do louvor. Amém? Pastor, mas o texto não fala que eles louvaram. Não, eu não estou lendo a palavra escrita, eu estou lendo o espírito da palavra. Aqui, se você pegar o nome Judá, você pode trocar isso para louvor. Essa guerra foi vencida no louvor. Talvez, amado, o que você está precisando para vencer essa sua luta é louvar um pouco mais. Há batalhas que você vencerá quando colocar o louvor na frente. Não é a murmuração, não é a reclamação, é o louvor. Amém? Agora, o que é louvar? É subir aqui em cima e catar o microfone e cantar uma música? Ainda que o louvor possa ser expresso através de canções. Mas o que é louvar? Diga assim comigo: louvar é proclamar a soberania de Deus no meio de algo. Nesse caso, no meio das suas batalhas. O que é soberania de Deus? A soberania de Deus é quando não depende do que você faz ou deixa de fazer, nem daquilo que o diabo faz ou deixa de fazer. A soberania de Deus diz o seguinte: meu filho, é do jeito que eu quero e ponto final. E quando você louva, você estabelece, você entroniza a vitória de Deus já decidida na sua vida. Então, quando você louva, independente daquilo que o diabo está tramando e armando contra você, a vitória de Deus já foi definida para você. Agora, tem algo interessante. Se você observar aqui, Judá chama Simeão, diga Simeão, para subir com eles para a batalha. Sabe o que significa Simeão? E eu quero que vocês vibrem com isso. Simeão significa ele ouviu. Quando você louva, irmão, ele sempre ouve. Judá e Simeão. Não tem como você entrar nessa guerra em louvor e ele não te ouvir. Não tem como você entronizar o Senhor no meio das suas batalhas e você perder as suas batalhas. Amém, querido? Começa a levantar suas mãos, irmão, e começa a louvar e dizer: Senhor, eu te dou graças. Obrigado, Pai, porque o Senhor é soberano na minha casa, o Senhor é soberano na minha família, o Senhor prometeu que vai salvar, então eu te agradeço porque eu já vejo eles salvos. Então, o que eu preciso, que nós precisamos, amados, é saber identificar o momento que nós vivemos. Qual é o momento que você vive na sua batalha? Qual é o momento da sua guerra? Por que você precisa identificar? Porque você precisa lutar de maneira correta. Você precisa saber como você vai lutar, irmão. Você precisa saber que tipo de arma você vai usar. Amém? Sabe por quê? Aqui no texto havia uma terra para que esse povo pudesse conquistar. Você precisa identificar o momento da sua luta, porque existe uma terra para você conquistar. Você precisa saber como você vai vencer isso aí, irmão, porque existe uma guerra para você conquistar. E deixa eu te falar, irmão, a guerra que você conquista, você não entra sozinho na terra, outros entram com você. Por isso eu não posso dizer assim para você: irmão, vai jejuar, quando o que você tem que fazer é confessar a palavra. Por isso você tem que ouvir o Espírito Santo. Amém, querido? Em resumo disso tudo, o guia da sua batalha e o resultado dela depende em ouvir o Espírito Santo todos os dias. Para resumir tudo, você precisa ouvir Deus. Glória a Deus. Pastor, como é que eu vou ser instruído pelo Espírito Santo? Como é que eu vou, pastor, aqui identificar e ser preparado para vencer as minhas lutas com o Espírito Santo? Eu sei de uma forma: orando em outras línguas. Quando você ora em outras línguas, e enquanto você ora em outras línguas, o Espírito Santo está te dando o próximo passo, e o próximo passo significa você sempre chegar na frente do diabo.
Pastor, eu não sei como é que eu venço isso. Ora em línguas. E você sempre estará um passo à frente do diabo. Amém? Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? Então, pelo amor de Deus, consciência. Você não está lutando contra homens, você está lutando contra o diabo. Para de olhar as coisas na sua vida como algo meramente natural, é espiritual. Amém? Amém, querido? Há pessoas que racionalizam tudo. Não, irmão, não seja racional, seja espiritual. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Fica de pé. Quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar